Eu declaro aos pokémons do mundo. Eu vou ser o mestre Pokémon. Quando um Pokémon aparece no seu mapa, é só dar um toque nele para ter a possibilidade de capturá-lo. Nessa hora, sua câmera frontal é ativada e o Pokémon aparece ali no seu celular, integrado com a câmera. Que da hora, mano! Só que calma, porque você não batalha com ele. A maneira de capturar é bem diferente dos jogos clássicos. Quando o Pokémon aparece, você pode jogar a Pokébola para tentar capturar ele. Suas chances podem aumentar ou diminuir de acordo com vários fatores, como por exemplo, a raridade do Pokémon, o tipo de Pokébola que você tá usando, né? Se é uma Pokébola normal, se é uma Great Ball, se é uma Ultra Ball. Depende também se você está utilizando um item para ajudar nessa captura. Por exemplo, existem frutas que você pode dar para o Pokémon, assim ele fica mais amigável, o que aumenta suas chances de capturar ele. E o último fator é um círculo que fica em frente ao Pokémon e ele vai diminuindo. Então se você conseguir jogar a Pokébola dentro daquele círculo, sua chance de capturar aquele Pokémon aumenta. E quanto menor o círculo que você acertar, mais chances de capturar. Outra coisa para se reparar é que quanto mais vermelho o círculo do Pokémon, mais raro ele é ou maior o seu nível. Então assim, a cada tentativa de captura você vai gastando suas Pokébolas. E lembrando que ele também pode fugir a qualquer momento. E uma vez que você finalmente consegue capturar esse Pokémon, ele agora passa a ser seu. Você é dono desse Pokémon, você capturou, você merece. Você é um rapaz que mereceu, né? E você pode agora usar esse Pokémon para batalhar em algum estádio da sua cidade. Os estádios do Pokémon GO estão espalhados em vários lugares, tipo no MASP, lá na Avenida Paulista. Em São Paulo tem um estádio, pode ter algum outro monumento, pode ter sei lá onde, eles estão em vários lugares. Só que assim, não se preocupe com os estádios se você ainda não atingiu o level 5 no jogo. Então quando você conseguir alcançar o level 5, aí você vai ganhar a opção para batalhar ou defender um estádio. E antes de fazer isso, você precisa escolher qual a sua equipe, se você vai ser da equipe vermelha, azul ou amarela. Cada cor de equipe representa um dos Pokémons pássaros lendários. Pense muito bem na hora de escolher a sua equipe, porque essa é uma decisão que não pode ser alterada depois. Então assim, combine com os coleguinhas, porque vocês vão querer ser da mesma equipe para defender estádio, vocês já vão entender o que significa isso. Combine bem qual será a sua equipe. Eu faço parte da equipe vermelha, então eu convido todos vocês a se juntar à equipe vermelha, uma equipe que vem crescendo e conquistando seu espaço no Pokémon GO. Bem, cada equipe representa meio que uma filosofia de como treinar o seu Pokémon, mas isso não importa muito, porque não existe nenhuma diferença de gameplay entre as equipes. É só uma cor que muda. Então você alcançou o level 5, escolheu a sua equipe vermelha, capturou um Pokémon forte, então agora você vai colocar esse Pokémon para defender um estádio que esteja vazio. Ou então vai tentar tomar um estádio que já esteja conquistado por uma equipe adversária, né, de outra cor, amarela e azul, né, que são os rivais do vermelho. É importante lembrar que uma vez que você colocou lá um Pokémon em algum estádio, você não pode mais usar esse Pokémon durante o tempo dele lá no estádio. Não esquece que ele existe enquanto ele estiver lá batalhando lá, você vai largar ele lá e ele vai ficar lá batalhando, defendendo o seu patrimônio no seu estádio. Bem, se você for tentar tomar um estádio, essa é a hora onde você vai finalmente batalhar com o seu Pokémon. A batalha no mundo do Pokémon GO é bem diferente dos jogos clássicos. No Pokémon GO você pode se esquivar dos ataques deslizando o seu dedo na tela, o que faz com que o dano do adversário seja bem menor. Para utilizar o ataque comum do seu Pokémon, você pode tocar no seu adversário, que o seu Pokémon vai então utilizar o seu ataque comum. Cada Pokémon tem também o seu ataque especial, que precisa ser carregado. Para carregar o ataque especial, é só utilizar o ataque comum. Uma vez que carregada, para utilizar a habilidade especial, é só você apertar e segurar na tela, né, no Pokémon adversário, que pronto, ele vai dar o ataque especial. Bem, as batalhas no Pokémon GO seguem a mesma lógica de todos os jogos de Pokémon que já existiram. Então o Pokémon de fogo é muito fraco contra o Pokémon aquático. O Pokémon aquático é muito fraco contra o Pokémon de grama. O Pokémon de grama é muito fraco contra o Pokémon de fogo. O Pokémon de pedra é fraco contra o Pokémon de água. Vocês sabem, se jogaram Pokémon, vocês sabem. Caso você não seja um mestre Pokémon como eu e não tenha a mínima ideia de que tipo de Pokémon é forte contra que tipo, eu vou deixar um link aqui embaixo explicando quais os melhores tipos de Pokémons, quais suas fraquezas e tudo mais. Bem, cada estádio no mundo do Pokémon GO pode chegar até o level 6. Sim, os estádios têm levels. A cada level que seu estádio vai subindo, a sua equipe tem a possibilidade de adicionar mais um Pokémon para defender ele. Então o estádio no level 6, que é o máximo, tem 6 Pokémons protegendo ele. Já o estádio que tá no level 3 tem 3 Pokémons e é isso. O nível do estádio sobe quando você ou alguém do seu time ganha batalhas nesse estádio. Inclusive você mesmo pode batalhar contra o seu próprio estádio para subir o nível dele. É só escolher o seu Pokémon mais forte e tentar ganhar o máximo de batalhas que puder com um só Pokémon. Quando uma equipe adversária, ou seja, de outra cor, ganha uma batalha dentro do seu estádio, ele perde XP. Se ele perder XP o suficiente, ele vai cair de nível. Sempre que ele cai o nível, cai também o número de Pokémons protegendo o estádio. Então se o cara boladão vai lá com 6 Pokémons fodas e destrói todos os 6 Pokémons daquele estádio provavelmente vai cair de nível. Se ele cair para o level 5 e aquele cara voltar naquele estádio, ele vai ter que derrotar agora só 5 Pokémons. Se ele cair para o level 4, aquele cara vai voltar lá e vai ter que derrotar só 4 Pokémons. Então o cara tem que ir e ficar batalhando toda hora no estádio até deixar o level do estádio no 1. Uma vez que o estádio está no level 1, ele pode ir lá, derrota aquele Pokémon, pronto, ele pode dominar o estádio para a sua equipe. Parece confuso, eu sei, mas é mais simples do que parece. Só que assim, é muito da hora batalhar no estádio, mano. Parece simples, mas é muito legal.
Outra coisa que você já deve ter ouvido falar são os famosos Pokéstops. O que são os Pokéstops? Os Pokéstops são pontos específicos no mapa que quando você está perto o suficiente, você pode entrar lá para pegar alguns itens, como Pokébolas, frutas, poções, itens para reviver e curar os seus Pokémons feridos em batalhas de estádio. Porque, né, sempre que seu Pokémon é derrotado em uma batalha, você precisa reviver ele e usar um Super Potion lá para ele ficar direitinho de novo, tá bom? Nos Pokéstops você tem a opção de adicionar um Lure, que é um item rosa que parece uma placa de memória estranha. Então assim, uma vez que você adiciona um Lure em algum Pokéstop, ele vai começar a atrair mais Pokémons para aquele Pokéstop. Isso não vale só para você, então se você adicionar algum Lure em algum Pokéstop, todo mundo que estiver em volta, perto daquele Pokéstop, as pétalas de rosa vão começar a sair lá do Pokéstop, e todo mundo que estiver perto desse Pokéstop vai conseguir aproveitar dessa vantagem de atrair Pokémons que você colocou lá com o seu Lure. Ah, eu tenho que falar também dos ovos de Pokémons. Como é só com ovo, Castanhar? É só sentar nele no jogo que ele choca? Não! Você pode achar um ovo Pokémon nas Pokéstops, né? Então você pode cair uma Pokéstop e cair lá um ovo Pokémon pra você. Cada ovo Pokémon vem atrelado com uma quilometragem, tipo um carro seminovo. Então você tem os ovos de 10 km, os ovos de 5 km e os ovos de 2 km. Para chocar um ovo de 10 milhas, você tem que pegar esse ovo, colocar na sua incubadora, que é um item que você ganha lá no início do jogo, e andar 10 km no jogo, na vida real, né? Então, tipo, você tem que andar 10 km na vida real para que esse ovo seja chocado. E como o Pokémon GO é um GPS, ele sabe quantos quilômetros você andou no dia. Um ovo de 2 km vai chocar após 2 km que você estiver andando com ele na incubadora. Importante, o ovo tem que estar na sua incubadora. A incubadora que você ganha no início do jogo só cabe um ovo por vez, então você só pode chocar um ovo de cada vez. Você pode ter a sorte de pegar uma incubadora num Pokéstop, ou então pode comprar ela com um din-din real nas opções lá do jogo. Você pode comprar uma incubadora pra você usar ela, tipo, 10 vezes. Cada tipo de ovo choca um tipo diferente de Pokémon. Os ovos de 10 km são os ovos que tem os Pokémons mais legais. Mas é claro, em cada tipo de ovo tem a possibilidade de cair com um Pokémon mais raro. Essa possibilidade é muito pequena, então se prepare aí que você vai lá pegar um ovo de 5 km, vai achar que vai vir um Pokémon legal e vai vir uma Magikarp. Isso vai acontecer bastante e é bem frustrante. Tá, mas Castanhar, você não falou como é que faz pra evoluir um Pokémon? Como eu faço pra evoluir meu Bulbasaur que eu capturei lá no começo do jogo? Eu quero evoluir ele. Para evoluir um Pokémon, você precisa do Candy da sua espécie. Então, por exemplo, o Bulbasaur, ele precisa de 25 Bulbasaur Candy para evoluir para Ivysaur. Uma vez Ivysaur, ele precisa de 100 Bulbasaur Candy para evoluir para Venusaur. Tá, mas como eu consigo um Bulbasaur Candy? Simples, é só capturar algum Pokémon dessa espécie. Ou seja, você pode capturar um Bulbasaur, ou um Ivysaur, ou um Venusaur. São todos da mesma espécie, né? Eles são os sauros. É óbvio, os Bulbasauros são bem mais comuns de achar, então raramente você vai achar um Ivysaur e muito raramente você vai achar um Venusaur. Cada Pokémon que você captura te dá 3 Candies da sua espécie. Então quando você capturar o seu Bulbasaur, você vai ganhar 3 Bulbasaur Candy. Só que se você já tiver um Bulbasaur com um nível maior na sua Pokédex, você pode transferir esse Bulbasaur mais fraquinho para o Professor Carvalho do jogo, que não se chama Professor Carvalho, mas é o cara lá que te deu os itens no começo do jogo. Você pode transferir o seu item para ele e ganhar um Candy a mais por Pokémon transferido. Quando você evolui em Pokémon, você evolui também o poder dele. O quanto de poder a mais que esse Pokémon vai ganhar vai depender do nível dele, vai depender do tipo de Pokémon. Por exemplo, uma Magikarp consegue ficar quase 16 vezes mais forte quando ela evolui. Um Eevee, por exemplo, fica 3 vezes mais forte. Existe uma tabela que consegue calcular, né, que nível seu Pokémon estará se você evoluir ele em tal nível. Eu vou deixar ela aqui na descrição, depois você dá uma olhada. Eu sei que eu estou falando nível, mas assim, no Pokémon GO não existe nível de Pokémon. Existe CP do Pokémon, que é o Combat Power dele, é o poder do Pokémon. Quanto maior o CP, mais forte o Pokémon é. Você pode subir o CP do seu Pokémon utilizando Stardust, que é uma parada que você ganha quando você captura algum Pokémon. A cada Pokémon que você captura, você ganha 100 Stardust. Então eu imagino que você tenha lá um Charmander com 500 de Combat Power, né, de CP, de nível. Você vai precisar gastar mais ou menos 2.500 Stardust para subir o CP desse Charmander para mais ou menos 513. Ou seja, você precisa capturar 25 Pokémons para subir uma média de 14 CP do seu Pokémon. E quanto maior o seu nível e mais forte o Pokémon, mais Stardust você vai gastar para subir o CP desse Pokémon. O máximo de CP que um Pokémon pode alcançar depende do seu nível no jogo. E ó, só pra você ter uma ideia, atualmente no jogo, o Bulbasaur mais forte, né, com CP maior que você vai encontrar é de mais ou menos 1100. Isso significa, se você evoluir um Bulbasaur de 1100 de CP, você vai ter o Ivysaur mais forte do jogo. Então se você tem lá um Bulbasaur de 900 de CP, vale a pena gastar Stardust para subir o CP desse Bulbasaur até o máximo que ele pode chegar. Assim a sua evolução vai ser bem mais forte. E lembre-se, o Stardust só pode ser conseguido no jogo capturando Pokémons. Então
utilize com muita cautela. Não saia logo de cara subindo o CP dos seus pokémons iniciais, porque no início do jogo você evolui muito rápido. Em alguns dias você já vai estar achando Bulbasauros, Ivossauros, outros pokémons bem mais fortes do que aqueles iniciais. Aí todo aquele Stardust que você gastou naquele Bulbasauro que tava com CP 10 não vai servir mais de nada, porque você vai ter encontrado um Bulbasauro mais forte. É importante lembrar que logo no início do jogo você pode escolher entre capturar um Charmander, um Squirtle ou um Bulbasaur. Então assim, você começou no jogo e começou a andar lá no mapinha pela primeira vez, eles já vão aparecer ali do seu lado. Aí você vai ter que escolher qual deles você prefere. Tem também a opção de capturar um Pikachu. É só você ignorar a presença desses 3 pokémons iniciais, que alguns metros à frente vai aparecer um Pikachu. Só que assim, relaxa, porque Bulbasaur, Squirtle e Charmander não são tão raros, eles aparecem eventualmente em alguns lugares. Então você vai poder sim ter um Bulbasaur, um Charmander, um Squirtle e um Pikachu. Você vai poder ter todos. Lembra que eu falei que você precisa estar no level 5 para conseguir defender ou entrar em um estádio? Como é que você faz para subir de level no jogo? É muito simples, você precisa de experiência. E para ganhar experiência, você precisa fazer algumas das seguintes tarefas. Capturar um Pokémon, isso te dá experiência. Evoluir um Pokémon, isso também te dá experiência. Ir até algum Pokéstop, girar aquela roletinha lá, te dá experiência. Dominar estádios te dá experiência. Ganhar batalhas em estádios te dá experiência. E capturar um Pokémon de uma maneira mais difícil também te dá mais experiência. Mas o que significa capturar um Pokémon de maneira mais difícil? Tipo, capturar Pokémon usando seu pênis no celular? Não, não é isso, querido. Você tá equivocado. Lembra que eu falei que tem um círculo que vai diminuindo na hora de capturar um Pokémon? Funciona da seguinte maneira: cada estágio desse círculo gera experiência extra caso você capture o Pokémon. Então, pra cada jeito diferente que você capturar um Pokémon, você pode ganhar um tipo diferente de experiência a mais. Então lembra que você tem que acertar a Pokébola no círculo que tá em frente ao Pokémon? Se você acertar a Pokébola dentro daquele círculo quando ele estiver bem grande, e você capturar o Pokémon, você vai receber um Nice Shot. Isso te dá 10 de experiência a mais. Se você acertar quando o círculo estiver fechando ali mais ou menos na metade, você recebe um Great Shot, ou seja, 50 de experiência a mais. E se você acertar a Pokébola quando aquele círculo estiver pequenininho, aí você recebe o Excellent Shot, e você ganha 100 de experiência a mais. Então lembre disso, galera, capturar um Pokémon com Excellent Shot te dá o dobro de experiência. Além disso, você pode ganhar também um bônus de rotação de Pokébola. Para fazer isso, basta você fazer movimentos circulares com a sua Pokébola. Então você segura a Pokébola e começa a girar ela assim, ó, antes de tacar ela. Aí ela vai começar a ganhar efeito. Então quando você lançar ela vai fazer meio que uma curva. Então você consegue, tipo, meio que girar ela, jogar ela meio que pra fora do cenário e ela volta e ainda consegue capturar um Pokémon. Eu chamo isso de Ronaldinho Shot. Se você capturar algum Pokémon com o Ronaldinho Shot, você ganha 10 de experiência a mais.